Já que você me deu o Quanto? gancho aqui, Então 80%. Perfeito. Já que você me deu o gancho aqui de Acho que Gabigol, deve ser mais. Perfeito. vamos escutar o Marcos Braz, ô produção? Tem como? A gente escuta ele falando sobre o Gabigol que aparentemente, né, não vai mais jogar pelo Flamengo não. Vamos ver, né? A ver, né? Roda aí. O empresário dele deu uma entrevista dizendo que iria, não foi eu que falei isso, foi o empresário dele que falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não, eu conversei, estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil, por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro, não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. Eu juro, eu trato isso com a maior tranquilidade do mundo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo. Todos vocês aqui sabem o esforço que lá atrás, em 19, de convencimento a outros pares da diretoria, foi para trazer o Gabriel aqui. É uma pessoa que foi importantíssimo, um jogador em que foi decisivo em vários momentos, mas que tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. Assim, a gente lembra nesse ano mesmo acontecendo com grandes ídolos de grandes clubes, né? Aconteceu com o Cássio no Corinthians, talvez a saída que ninguém imaginava, que o Dudu iria sair, acabou não saindo, mas E também tá na mesma situação. uma novela que também ficou chata, desgastante pro próprio jogador. E agora acontecendo com o Gabigol mais uma vez, né? E é mais uma vez a gente falando do Gabigol, ô Simões, fora das 4 linhas, né? Há tempo já não falamos sobre ele em campo, mesmo que jogando mal, a gente não fala porque ele não aparece, é só fora das 4 linhas. Não tem mais clima de fato, já não dá mais para continuar, até pelo que você falou sobre o Pedro, por exemplo, disputando ali, não tem, o Pedro tá sobrando pra caramba. Cara, algumas coisas assim. Primeiro, eu acho que o Flamengo errou, e eu fico tranquilo para falar isso, porque eu tô falando isso desde o ano passado. Era fácil olhar para 2024 e entender que a situação do Gabigol ia gerar problema. O Flamengo tinha que ter resolvido isso no final do ano passado. Pro bem ou pro mal. Fala, Gabigol, é aqui, vamos lá. Dezembro de 2023. A proposta é essa, ou você aceita, ou você vai sair do Flamengo agora em dezembro e a gente vai achar um clube para você. Porque isso, desculpa, isso por acaso não tá atrapalhando dentro de campo, porque o Flamengo se acertou, tá ganhando. Mas assim, se o Flamengo tivesse naquela fase mais ou menos, isso aí ia ser uma bomba no Flamengo, com certeza. Então eu acho que o Flamengo não se protegeu, tanto pro bem quanto pro mal. Não tô nem entrando no mérito de qual deveria ser a decisão, renovar ou não. Eu acho que o Flamengo tinha que ter definido isso no ano passado. Isso não foi feito e a situação é essa. Acho que agora, nesse momento, o Flamengo tá perfeito no que ele tá fazendo. Fala, Gabigol, eu tenho aqui mais um ano de contrato, se você quiser, você assina. Se não quiser, meu amigo, para você sair, eu preciso de uma proposta, porque eu não vou te liberar sem ganhar nada. Tá com o teu empresário. Fica à vontade. Acho que tem uma estratégia importante, porque ele tem 5 jogos, né? Ele não tem 6. Por que o Flamengo afastou ele? Porque se ele não sair, o Flamengo ainda tem mais um jogo pro Pedro estar suspenso, pro Pedro se machucar e poder usar o Gabigol sem melar a negociação. Então, não seria interessante o Flamengo e o Gabigol ficar no banco, porque amanhã o Pedro pode estar suspenso e o Gabigol ter que ser usado nesse período de Copa América. E no mais, assim, eu vou falar uma coisa muito parecida com o que eu falei na época do Dudu, cara. Eu acho que, assim, o Gabigol querer sair, eu acho que tá dentro dos conformes, está no direito. O Flamengo querer oferecer 1 ano e nada mais, está dentro dos conformes, até porque pelo que ele está jogando. Me incomoda tanto do lado do jogador, que errou muito, tanto quanto do lado do clube, que não se faça, para o nível de idolatria que o Gabigol tem, pela história que o Gabigol tem, não se faça isso a melhor passagem possível para a próxima fase, assim. Então, assim, o Gabigol tinha que ter um jogo de despedida, tinha que ter uma relação emocional na despedida dele, como o Dudu deveria ter tido se ele saísse. E por culpa do jogador, como o Dudu teve culpa, como ele manejou a situação ali da negociação, o Gabigol, pela camisa do Corinthians, pelas declarações, pela fase,
também ter sua dose de culpa e no fim das contas a gente vai ver o Gabigol saindo do Flamengo. Eu não vou dizer pelas portas dos fundos, porque eu acho que isso é impossível. Acho que a história do Gabigol vai se impor sempre que se falar de Gabigol no Flamengo. Mas, infelizmente, o Gabigol não vai sair ovacionado como eu acho que ele fez por onde sair ovacionado. É uma pena para o clube, porque eu acho que o clube tem a obrigação de reverenciar sua própria história e isso passa pelos seus ídolos. E é uma pena para o jogador que não vai ser ovacionado como ele deveria. Mas os dois fizeram por onde para que essa saída fosse menos bonita do que poderia ser. E numa dessas pode ficar um pouquinho mais sujo, Jorge, se ele for de repente para um rival como o Palmeiras, porque é o que tem sido cogitado. Já eu quero ouvir o Mauro também, mas antes você, sobre essa história toda, que vamos ser sinceros aqui, já tá chata, né? E olha, pelas minhas contas já tá 98 a 97 para o Flamengo no nosso VT aqui. Cara, eu sei de cor todos os lances da partida. Cara, eu adiciono um item aí. Eu acho que um jogador desse tamanho, independentemente se o 2023 dele foi ruim, se o 2024 também, eu acho que um jogador desse tamanho é mais delicado o processo de discussão de renovação. Eu acho que o Flamengo tem direito de oferecer menos tempo do que o Gabigol pretende, talvez até um salário diferente do que o Gabigol pretenda. Isso tudo é negociação, faz parte da negociação. Você tem duas partes, cada uma puxando para o seu lado e no final ou alguém puxa demais e ganha o cabo de guerra, ou todo mundo cede um pouquinho, param de puxar, chegou no acordo. Só que você deixar para tomar essa decisão, para dar esse passo tão em cima do término do contrato, além de ser um risco, né, porque você tem todo o mercado avaliando, né, a possibilidade de contratar o Gabigol, é um cara com 27 para 28 anos, esse cara tem mercado no futebol brasileiro fácil, esse cara ainda pode sobrar no futebol brasileiro durante muito tempo ainda, no alto nível. Acho que o Gabigol tem tudo para se recuperar a partir da próxima temporada. E eu acho que, não sei se desrespeito é o melhor termo, mas eu acho que faltou... Cara, e olha que o Gabigol cometeu vários erros aí, tá? A história agora da camisa do Corinthians, vários. A relação com a torcida piorou, mas é um ídolo, cara. E um ídolo você tem que ter um cuidado diferente na hora de tratar de uma renovação. Eu acho que ficou essa coisa de vamos cozinhando, vamos levando e, poxa, um cara que deu não deu sozinho, né? Mas foi o rosto de 2 Libertadores do Flamengo num espaço tão curto de tempo. Eu acho que podia ser tocado diferente. Ele poderia ter tido uma postura diferente e o Flamengo também poderia ter tido nesse momento. Eu acho que talvez com o crescimento de redes sociais, essa questão da vaidade, muitos estão adotando aí o discurso de que nenhum jogador é mais importante que o clube, e de fato não é. Eu entendo isso. Desde sempre. Mas deveria também, estou com o Jorge, ser tratado de uma maneira diferente. Os clubes são feitos por pessoas. Hoje é muito fácil o presidente chegar e falar isso e o torcedor bater palma. E realmente é. Mas eu acho que tem que ter ali ser um pouco mais flexível com algumas situações, sim, cara. Eu acho que deveria ser. Todos devem ser iguais, mas alguns são um pouco mais iguais do que os outros. Então, assim, um carinho, e cada vez mais, e não é só porque o jogador é mimado, E o termo mimar, eu pego por minha experiência própria. Mimar, o que você está mimando uma pessoa, o que você está fazendo? Provavelmente, de um modo geral, você está dando mais carinho, mais atenção, mais amor e mais respeito a essa pessoa. Você está estragando essa pessoa, né? Aquela coisa do avô, né? E tá aqui um cara que adoraria ser avô, sou pai de 5 e sou mais avô dos 5 porque eu estrago os meus 5 de uma maneira maravilhosa, porque eu os mimo muito, embora eles achem que eu não mime. Diferença do amigo bajulador, né? Mas o bajular é diferente. O amor é incondicional e você mimar é incondicional. Bajular vai lá, pô, Vitor Lopes, vou dizer uma coisa, cara, você é bonito. Você é bonito. Você Paul McCartney da quebrada mesmo. Você voz de William Bonner, cara, lindo, bacana, shape fantástico. Aí eu tô bajulando, né? É aquela coisa que o mestre Armando Nogueira nos ensinou, que é assim, criticar sem detonar e elogiar sem bajular. Mas, de novo, é um fator subjetivo. Eu posso falar, tá te elogiando, você pode achar que tá... Tem gente que não aceita o elogio, no sentido de que não quero ser elogiado. E tem gente que você fala, Vitor Lopes, você é o maior ser humano de todos os tempos. Ele fala, dessa galáxia, às vezes você ainda vai recobrar. E tem gente que, enfim, e é de cada um, é algo subjetivo de quem recebe, às vezes de quem dá, da entonação, né? Aquela coisa que a gente sabe, às vezes você manda um texto pelo zap, a pessoa recebe um jeito, se você tivesse mandado o áudio, que é um saco, mas seria uma outra história. É de interpretação de texto, é de momento, do timing, é uma série de coisas. No caso específico do Gabigol, se sou o Flamengo,
trato-o da melhor maneira possível, porque ele merece, fez por merecer, mas ao mesmo tempo o combo Gabigol é complexo. Só nesse ano do doping, da camisa do Corinthians, as declarações mesmo do seu empresário. Cara, tudo isso vai criando uma animosidade complexa. E as atuações, né? Mais do que tudo. As atuações também. E o que, como já foi destacado e a gente está vendo aqui pela trilionésima vez, o Pedro está jogando. Então, assim, tudo isso leva... Porque o momento agora não é que o Flamengo pode prescindir de uma história fabulosa do Gabigol, mas ele tem uma alternativa excepcional que é o Pedro. Né? E até interessante, se o Gabigol for para o Palmeiras, que é uma possibilidade, ele vai para o lugar que o Palmeiras queria o Pedro há 2 anos. Sim. Né? Não quero. Então, assim, você vê como é interessante. E eu acho que dá para, como já jogaram juntos, inclusive, Pedro e Gabigol. Assim, o Gabi merece um cuidado melhor, sim. Mas daí o clube a ser refém do seu ídolo, não estou falando que o Flamengo seria. Aí é uma outra história complexa, como a gente acabou de vivenciar 2 semanas em relação ao Dudu e Palmeiras, que é bastante parecido em muitos pontos. Não quer por questões técnicas, táticas ou rivalidade? Técnicas. Não acho ele... Postura. Não acho ele... Embora ele... qualquer temporada boa dele vai entregar muito mais que qualquer atacante do Palmeiras. E não se esqueça do saldo de gols, que ainda é uma realidade. Bom, ele pode fazer, sei lá, se o Gabigol é Palmeiras, ele pode fazer, sei lá, agora nesse semestre, 15 gols já está ótimo. Mas evito que o Palmeiras tome 19 dele. Porque o Gabigol, ele não está em campo, ele faz 2 gols do Palmeiras, sendo campeão ou não, inclusive. Né? Até quando ele perde pro Palmeiras, ele vai lá e faz gol, cara. Você pode até trazer a informação aí que você tem aí, ô Mauro, se tiver de fato informação em relação ao Gabigol. Mas eu acho que o combo do Gabigol, o pacote do Gabigol, faz parte. Belíssimo pacote, né? Belo pacote. Um dos melhores da Eu acho categoria. arriscado, sabe? Eu não sei. Eu fico nessa dúvida. Ele é um bom jogador? É um bom jogador. Não acho que ele vai ter mais uma temporada como ele teve em 19. Não acho que ele vai ter essa temporada. E não precisa. Mas ele é um bom jogador. Não sei se vale arriscar. Jogador. Eu não sei. Eu não sei. Aí o Mauro tem que falar, porque eu não sei qual que é a vontade, por exemplo, de um Abel Ferreira querer ele. Porque esse daí eu acho que é um outro ponto. Então, o negócio pode avançar difícil. porque são 2 pessoas razoavelmente importantes que gostaram do Gabigol no Palmeiras. A presidente Leila e o Abel. Só isso. E o Abel até por um desafio. Quer ver como eu posso me dar bem com ele? Que ele gosta, se dão bem, inclusive, tem um carinho recíproco, ok? E faz parte. Assim, mal comparando e pegando na história que tem a ver, inclusive, com os clubes, em 99 o Romário quase veio para o Palmeiras. Ele só não veio a época que o Filipão achou. Era antes da treta, 3 anos depois. Aliás, exatos 2 anos depois da treta uruguaia, que foi o que. Na estreia do Filipão. O Romário não vai para a Copa de 2002 por aquilo que aconteceu na estreia do Filipão em 2001, no centenário, no vestiário. Que a história depois a gente conta, que é meio longa e tal. Foi ali que, ainda mais conhecendo minimamente o Filipão, foi ali que o Filipão cortou o Romário em definitivo da vida. Mas coisas que acontecem. Mas voltando aqui ao Romário. O Romário não veio ao Palmeiras em 99, então falando do Romário, em 99. Porque na época o Palmeiras falou, olha, o ambiente já não está legal, e mesmo não estando legal, foi campeão da Libertadores. O Romário viria para a disputa do Mundial contra o Manchester United. Porque ele achou que poderia haver um desgaste gigante. Sendo que o Romário, o elenco e tal. Aqui no elenco, o Gabigol seria bem aceito, tal, mas tem a questão salarial, que acontece em várias situações. Na TNT aconteceria, enfim, e a gente sabe como é que é. Mas isso é algo que também está sendo conversado e tentativa de administração. Isso é informação. Agora, meu sentimento como torcedor aqui, acho que o jornalista, acho que qualquer um falaria que o Gabigol cabe em qualquer equipe do Brasil. Como torcedor, adoraria o Gabigol no Palmeiras, ainda mais sem o Hendrick. Adoraria o Gabigol no Palmeiras, ia me divertir bastante, ia ficar feliz como palmeirense, ia ficar feliz porque imaginaria ele no jogo contra o Flamengo, no jogo contra outras equipes, ele deixaria de fazer 1 milhão de gols no Palmeiras. Eu acho a do Gabigol, ficaria muito feliz, como eu fiquei em 96 quando veio o Viola, e eu estava torcendo para que viesse o Romário em 99, e não veio e tal, e pode vir o Gabigol. E só um detalhe também. Quando o Brasil ganha a medalha olímpica em 16 no Rio de Janeiro, se lembra que o Prato tinha fraturado o cotovelo, o Everton ainda no Atlético Paranaense foi o goleiro, e na hora de receber a medalha de ouro no pódio, no Maracanã, o Rodrigo Caio, do São Paulo, estava com a camisa do Praz, o Gabriel Jesus, por óbvio, estava com a camisa de um dos melhores amigos que ele tem no futebol, que é o Fernando Praz, o Rafinha, que é filho do Mazinho, estrela do Palmeiras, estava com a camisa do Praz, e quem que era outro jogador que estava com a camisa do Praz? Gabigol. Camisa verde do Palmeiras, ele recebeu
o jaleco da seleção escrito Praz, de verde, que era camisa verde. Não, por causa do Palmeiras, mas eu quero Praz, assim. Então ele tem, não estou dizendo que ele é palmeirense, mas assim, é um momento muito legal de um cara que ainda não estava, claro, no Flamengo, estava no Santos, mas era uma intensa, aquele momento a rivalidade do Palmeiras era muito maior, mais intensa que o Santos, em 15 e 16, historicamente. Então assim, Decidiram a Copa do Brasil. eu estou falando isso aqui porque eu quero o Gabriel no Palmeiras, que o pessoal lembre também, para as animosidades que tem, se der negócio, lembrarem que o Gabigol foi muito legal nessa homenagem para o Fernando Praz, então o ídolo palmeirense. Você gostaria do Gabigol no Palmeiras? Então, assim, eu acho que o Gabigol, ele tem que entender qual é a escolha que ele vai fazer pensando na relação com o Flamengo ainda, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu sinceramente acho que o Gabigol se preocupa. Eu acho que o Gabigol tende a querer que essa relação não seja tão afetada assim. Eu acho que ele consegue enxergar o futuro dele como ídolo do Flamengo ainda. Impressão, tá? Não sei, não conheço o Gabigol. E aí, assim, óbvio que uma chamada do Palmeiras é muito sedutora para qualquer jogador, né? Se você não pode ir pro Flamengo, que é o caso dele que ele tá saindo, ou a melhor opção é o Palmeiras, e vice-versa. Só que ele tomar a decisão de ir pro Palmeiras vai afetar na relação dele com a torcida do Flamengo. Ponto. Sim. Isso aí, não tô falando que é certo ou que é errado, mas isso vai acontecer. E na hora dele assinar o contrato e tomar a decisão dele, ele tem que saber que, ó, eu estou assinando aqui pro Palmeiras porque é a melhor opção para minha carreira. Sabendo. Mas, por outro lado, eu vou meio que me arrebentar aqui na minha relação com a torcida do Flamengo. Arrebento, pai? É uma escolha dele. Assim, pra torcida do Flamengo, eu tenho certeza que se o Gabigol for para um Cruzeiro, que as coisas estão bem tranquilas, entre Flamengo e Cruzeiro não tem, beleza. Se ele voltar pro Santos, tudo bem. Se ele for para fora, tá ótimo. Agora, se ele for pro Palmeiras, vai torcer a cara um pouquinho pra ele. Se ele for, óbvio, né? Se ele for pro rival do Rio. Então, assim, ele, melhor do que ninguém, tem que saber o que é mais importante pra ele. Se é a melhor oferta ou se é a relação dele com a torcida do Flamengo que ele não quer tocar. Depende dele. Tem um outro ponto importante também, que ele ainda não foi julgado, né? Ainda tem Sim, isso? também a Você questão tem do essa doping. questão. Ainda tem Óbvio isso. que eu não entendo muito essa parte jurídica, né? Mas imagino que seja tranquilo também para um clube que vai fazer o contrato com ele colocar uma Sim. cláusula lá de que, pô, se você for punido, Só tem validade um se- beijo, né? E Pode não ser. tem o que fazer, né? Mas de repente você acha que isso pode ser, ô Jorge, um impeditivo aí para clubes para acertar com o Gabigol? Eu acho que isso é um ponto de preocupação. Isso joga alguns níveis de incerteza quanto ao futuro do Gabigol. Eu acho que a acusação é muito grave. A acusação de fraudar ou tentar fraudar um exame antidoping, ela pode render uma punição muito séria ao Gabigol, mas acho que isso é algo contornável, né? Você coloca ali no contrato que caso o Gabigol sofra algum tipo de punição, o clube se resguarde de alguma maneira, ou suspendendo o contrato, ou enfim, sei lá, ou desfazendo o negócio, sei lá o que as partes podem até juridicamente fazer num caso como esse, né? Mas sim, joga uma incerteza. Agora, sobre esse ponto aí do Simões, né, de tomar uma decisão que impacte na relação dele com a torcida do Flamengo, eu acho que o Gabigol pode até levar isso em consideração, mas eu não acredito que ele deixe de aceitar uma proposta por isso, sabe? Inclusive, 89% do nosso chat entende que acabou o ciclo de Gabigol no Flamengo. Não acho tem mais que clima. Acho que ele já... né? Claro que faz parte do pacote, mas eu acho que essa pergunta é muito importante, muito bem feita mesmo. Independente de para onde ele vai, acabou. E eu acho que é por aí, não dá pra gente fugir. Acho que pelos desgastes do relacionamento. Já chegou no momento acabou, mas só pra deixar claro. Pode, se ele for para um Palmeiras, vai haver um desgaste, mas o lugar que ele tem na história rubro-negra, é só pegar o caso recente, que são outros jogadores, outros clubes, outras torcidas, mas o caso do Dudu com o Palmeiras. Houve um desgaste e vira. Claro que o Dudu acabou ficando, mas se o Gabigol sair, vai ficar aquela coisa, mas, pô, o lugar dele é espetacular na história do Flamengo. Espetacular. O Flamengo teve vários ídolos, assim, muitos. Jogadores muito melhores que ele, O inclusive. Flamengo teve gerações anteriores à do Gabigol que foram campeãs nesse século. Teve o time de 2009, por exemplo. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013. Então, o Flamengo tem o tricampeonato estadual muito lembrado até hoje. Não, o tri em cima do Botafogo também, mas o tri em cima do Vasco. 99, 2000, 2001. O Flamengo teve vários ídolos nesse período pós-Zico. Mas ninguém no período pós-Zico ocupou o espaço que o Gabigol ocupou de idolatria. E o pré-Zico, cara, de um Flamengo de Leônidas, de Zizinho, de Dida, que é o ídolo do Zico,
Cara, o Gabigol é um dos 3 maiores ídolos do Flamengo. Facilmente. Pô, sabe, gente, uma história rica de idolatrias e do tamanho da magnética da torcida do Flamengo. O que o Gabigol fez, e merecidamente, tá? Porque, de novo, idolatria é algo absolutamente subjetivo, pessoal, embora no caso coletivo, com o gigantismo Às vezes do o cara Flamengo. passa do clube, não ganha nenhum título e vira ídolo a si mesmo. E normal, e o por outros Flamengo tem, fatores, claro. né? Agora, o Gabigol é impressionante. Até porque, inclusive, mesmo se você não analisar o futebol, mas se você for ver a ficha corrida do Gabriel em termos de conquistas, de taças e, sobretudo, o desempenho dele em finais, até nas eventualmente perdidas, é das maiores, não só na história do Flamengo, na história do futebol, pô. impressionante. Cara, 3 finais de Libertadores, faz gol nas 3. Veremos, viu? Vai ser uma loucura, tá? Se isso E que acontecer. gols. Se isso acontecer, que a produção pergunta.